Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 4 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 4 – Vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, no qual se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas, e com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço imenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos e, tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito, se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive, expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E a encorajar-me fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitavelmente das possibilidades alheias, e se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens.
Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos, e continuou: você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Kelbs-Foller situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Compreendi aonde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular, em que cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos da ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Ou estas se avassalam à alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu: primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E quanto às sementes de trigo, como de escauracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei.
Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como as enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar o universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem, e valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração dos seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros, por meio da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém,
o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque, se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas além do túmulo, nos muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da obra de André Luiz e, particularmente, ao livro Missionários da Luz. A nossa companheira Renata já leu a parte do capítulo que nos interessa hoje. Como vocês já sabem, considerando o tempo que dispomos para ler e desenvolver o nosso estudo, não temos como explorar um capítulo inteiro da obra Missionários da Luz em cada programa, porque os capítulos são muito extensos e essa extensão provoca-nos a necessidade de dividir esse estudo. Pois bem, estamos aqui hoje então para comentar e interpretar o conteúdo a respeito desse capítulo 4 do livro Missionários da Luz. Como sempre fazemos, vamos dar uma pequena relembrada a respeito do tema tratado no capítulo anterior. O capítulo anterior chamava-se Desenvolvimento Mediúnico. E nós explicamos que esse termo desenvolvimento mediúnico hoje não é mais usado, não com tanta frequência quanto era usado anteriormente, no passado. Hoje, nós não nos preocupamos nas casas espíritas em desenvolver a mediunidade, mas sim em educá-la. E no capítulo anterior, André Luiz relata para nós as dificuldades de um grupo de médiuns que estão reunidos em processo de educação mediúnica, ou seja, estão sendo capacitados para exercer sua mediunidade. E muitos deles reclamam das dificuldades que possuem para dar prosseguimento a essa capacitação. E o Alexandre, o instrutor de André Luiz, relata que as dificuldades que esses candidatos à capacitação mediúnica têm estão ligadas a questões de suas próprias viciações, de suas próprias dificuldades. Então ele demonstra lá, o Alexandre apresenta o caso de um rapaz que pretendia se tornar psicógrafo, mas que apresentava dificuldades para capacitar-se. E o Alexandre então esclarece que as questões das dificuldades que ele possuía estavam em relação ao sexo. Abusos em relação ao sexo faziam com que esse rapaz perdesse grande tempo e investisse muita energia nas questões relativas a pensar e fazer sexo. E isso concentrava de tal forma suas forças que ele não as possuía para capacitar-se mediunicamente.
E aí Alexandre esclarece outros casos, como por exemplo a senhora que investia suas forças e o seu tempo na alimentação e, portanto, o seu corpo, tanto físico quanto espiritual, investia maior força para as questões ligadas à alimentação. E assim, então, o Alexandre vai demonstrando para o André Luiz, durante esse capítulo 3, que muitas das nossas dificuldades na área da educação espiritual têm relação direta com as dificuldades que nós mesmos provocamos em função do estilo de vida que adotamos. Observa-se, pela fala do Alexandre e pelas anotações de André Luiz, que tudo isso tem a ver com a questão dos excessos. Porque a prática sexual, a alimentação ou qualquer outra prática, se equilibrada, se bem conduzida, se comedida, ela só traz benefícios ao indivíduo. Ao passo que excessos e desequilíbrios só podem trazer prejuízo. Pois bem, no capítulo que a Renata leu hoje, a parte do capítulo 4, Vampirismo, nós vamos então notar que aquela reunião de preparação para a mediunidade, de capacitação para a mediunidade, de qualificação para a mediunidade, ou como chamou André Luiz de desenvolvimento mediúnico, se encerrou. E o André Luiz nos traz suas observações a respeito daquela reunião. E o André Luiz então acompanha os encarnados que participaram daquele momento, daquela reunião, e observa que eles reclamavam da pouca produção que ocorrera em sua reunião. Mas, por outro lado, o Alexandre e os espíritos desencarnados que conduziam aquele trabalho, que auxiliavam, que coordenavam, agradeciam muitas oportunidades que tinham tido. Vamos dizer que havia um desvio entre o que ele vira entre os encarnados e entre os desencarnados. Essa diferença, esse desvio, era essa maneira como os encarnados viram a reunião como sendo pouco produtiva e os desencarnados a viram como sendo extremamente produtiva. Os espíritos que auxiliavam aquele grupo tinham atendido não só os desencarnados, mas também os encarnados. Atenderam os que estavam ali exercendo a sua qualificação mediúnica e atenderam também os sofredores que procuravam aquele grupo. Alexandre estava, de acordo com os relatos de André Luiz, bastante satisfeito. E o André Luiz, estranhando tudo aquilo, aquela diferença entre o que acontecera entre os encarnados e o que acontecera de fato no mundo espiritual, na visão espiritual, aproxima-se do Alexandre, indagando, perguntando sobre essa questão. E o Alexandre então esclarece que muito fora feito contra o vampirismo. E esse, pelo que o próprio André Luiz relata, era um tema que chamava muito a sua atenção. Era um tema que lhe preocupava muito, a questão a respeito do vampirismo. E esse capítulo, então, vai estar relacionado nesse estudo acerca desse vampirismo. E o Alexandre, percebendo a curiosidade de André Luiz em relação ao vampirismo, faz uma observação muito curiosa. Ele diz o seguinte: ora, você veio aqui observar como funciona a mediunidade, tanto no campo entre os encarnados, quanto entre os desencarnados. Mas ainda assim tem um olhar de médico e observa os acontecimentos sob esse prisma. Isto porque André Luiz estava fazendo uma relação do vampirismo com as doenças terrenas, com as doenças da terra. Porque o vampirismo, como nós veremos, é uma doença psíquica. O Alexandre começa o seu relato, que aliás é muito extenso. Os companheiros que leram esse capítulo, as companheiras que já tiveram a oportunidade de estudá-lo, sabem que esse é um capítulo longo. E é ocupado, em sua maior parte, pelas explicações do Alexandre a respeito do vampirismo. E o Alexandre então começa dizendo que, ora, o vampirismo, esse termo, ele pode ter
um significado diferente dependendo da ótica. Ora, existem os morcegos sugadores, e os morcegos sugadores são conhecidos como vampiro, os sugadores de sangue. Na mitologia humana, na literatura humana, na filmografia humana, trata-se de vampiros aqueles indivíduos que levantam de seus túmulos à noite e vagam pela terra procurando vítimas humanas encarnadas para sugar o seu sangue. E o Alexandre fala que essa relação que nós temos a respeito dessa questão cultural que existe entre nós sobre vampiros tem alguma coisa a ver com a realidade espiritual acerca do que se trata os vampiros. De qualquer forma, o Alexandre faz questão de esclarecer que o vampirismo, da forma como existe de fato, ou seja, o vampirismo como sendo um assédio espiritual de entidades, de espíritos desencarnados sobre encarnados, existe porque existe a guarida dos encarnados que aceitam a aproximação desses desencarnados. E ele explica, olhem, observem bem, esse capítulo é muito intenso, muito cheio de informações importantíssimas para a nossa vida. O Alexandre fala, fazendo uma comparação com a medicina humana e a medicina espiritual, o Alexandre lembra que cada organismo invasor do corpo humano, cada bacilo, cada vírus, cada bactéria, cada protozoário que invade o corpo humano, geralmente ocupa um determinado nicho, porque ali ele encontra condições propícias para se multiplicar. Então existem micro-organismos que infestam o intestino, o estômago, a pele, o pulmão, a garganta, o nariz, os cabelos. E isso demonstra que esses micro-organismos se adaptam melhor em determinados lugares. E eles então encontram um meio, que seria a princípio uma fragilidade orgânica, para se multiplicar naquele lugar. E assim, como no corpo humano, muitas das doenças são desenvolvidas porque hábitos do indivíduo favorecem aquela doença. Por exemplo, a falta de higiene facilitará a multiplicação de micro-organismos que, por sua vez, resultarão no surgimento de doenças. E podemos ver que desequilíbrios diversos de cada indivíduo facilitam o surgimento de determinadas doenças. A alimentação desregrada, a falta de higiene, o descontrole do sono, os desatinos do sexo, acabarão por facilitar com que o indivíduo desenvolva doenças específicas. E é aí que o Alexandre aproveita para dizer que a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. E assinala com muita propriedade, quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. E observem que ele fala quase. E sim, se nós formos analisar nossas vidas, muitas das doenças que desenvolvemos, elas estão relacionadas diretamente a uma mente desequilibrada, a uma mente que não está perfeitamente equilibrada. Imaginemos quantas vezes tivemos dores de cabeça ou dor de estômago porque estávamos irritados, estávamos preocupados. Quantas vezes tivemos problemas gástricos diversos porque estávamos descontrolados? Quantas vezes tivemos feridas na pele porque estávamos tão irritados que coçávamos? Enfim, quantas e quantas são as doenças que desenvolvemos porque estamos com a mente em desequilíbrio.
Esse é o esclarecimento do André Luiz, ou melhor, esse é o esclarecimento do Alexandre, que muitas das doenças psíquicas que temos resultarão em uma manifestação somática. É o psicossomatismo, é a doença da mente, e no caso, como entendemos a doença do espírito, que se manifesta no corpo. É lógico que certamente existem doenças e enfermidades que não necessariamente surgem por desequilíbrios. Não podemos ser, de forma nenhuma, ter uma mente estreita e entender que as coisas funcionam dessa forma. Muitas das doenças que temos não têm a ver com enfermidades da alma. Mas o que nos interessa aqui é a questão do vampirismo. Assim como explicou o Alexandre, que muitas das doenças desenvolvem em nós porque encontram um ambiente propício, condições ideais, também na questão do vampirismo, essa doença se desenvolve porque encontra campo fértil para se desenvolver. E ele vai fazer uma relação bastante interessante quando ele lembra que muitas vezes os pais são responsáveis por esses desequilíbrios do indivíduo, da personalidade, que vão resultar em doenças no corpo físico e também em doenças mentais. Até ele usa um termo bastante interessante, dizendo que os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhinhos. Ou seja, muitas vezes os pais, pelas práticas que eles adotam, pelo estilo de vida que eles apresentam para os filhos, são os principais responsáveis por essas doenças de origem psíquica e de origem orgânica em cada um de nós. E aí nós podemos ver e elencar uma série de procedimentos que já temos visto vida afora. Por exemplo, pais que levam filhos em festinhas e permitem que eles experimentem cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica. E às vezes vemos isso com crianças de colo. São os pais apresentando as enfermidades do mundo para os seus próprios filhos e, ao invés de ajudá-los a trilhar um caminho, uma jornada menos onerosa, uma jornada mais leve, o levam em situações graves que podem prejudicar uma existência toda. Quantos são os pais que adotam uma maledicência em sua vida e os filhos acompanham, porque se acompanham, se veem, acabam copiando, porque muitas vezes os filhos copiam o que os pais fazem. Tem no pai e na mãe modelos. E muitas vezes, então, os pais adotam a maledicência e os filhos também o farão. E assim como o excesso de alimentação causa problemas orgânicos, a maledicência também vai cobrar o custo, mais cedo ou mais tarde, seja no organismo, seja na vida psíquica, seja na vida de relações. E os pais, então, tornam-se muitas vezes os responsáveis pelas dificuldades que os filhos vão desenvolver no futuro. É lógico que o filho é um espírito, e sendo um espírito, mais cedo ou mais tarde, pode se desvencilhar das teias daqueles vícios aos quais os pais jogaram. Mas isso nem sempre acontece. E quando isso não acontece, é um desastre cuja responsabilidade direta é também dos pais. E o Alexandre pega pesado até, e eu acho que é muito oportuno, ao dizer que desenvolvemos abusos do sexo e da alimentação desde os anos mais tenros. Quantos pais incentivam os filhos à prática sexual sem saber se eles têm a maturidade suficiente para exercer essa prática? E quantos são aqueles que preferem não conversar sobre questões sexuais com seus filhos porque se sentem acanhados, inibidos e porque não conhecem o assunto? Quanto melhor seria se eles pudessem primeiro se informar para depois auxiliar. Então aí os pecados estão dos dois lados e são sempre excessos. E são os excessos que prejudicam. Ou pais liberais e excessivamente liberais que vão prejudicar os seus filhos no futuro, ou pais excessivamente repressivos que também vão prejudicar os seus filhos no futuro. Estão então aí abertas
as portas para o desenvolvimento de desequilíbrios mentais, de desequilíbrios de toda a ordem que vão refletir no corpo físico e, mais ainda, que vão favorecer o desenvolvimento do vampirismo. Observem bem, os excessos de qualquer ordem vão favorecer o desenvolvimento de condições propícias para o vampirismo. Porque até aqui não estamos falando de vampirismo. Até aqui o Alexandre e o André Luiz estão narrando para nós as condições que se estabelecem em cada indivíduo para que o vampirismo se instale. E o Alexandre ainda traz uma ponta de esperança, dizendo que com todos esses desequilíbrios que desenvolvemos e que levam-nos a doenças orgânicas e físicas, o mundo espiritual fica batalhando para criar alternativas medicamentosas e terapêuticas que possam ser utilizadas para minorar o sofrimento dos seres encarnados, que são os próprios criadores de suas doenças. Nós somos os próprios criadores, os próprios desenvolvedores de nossas doenças. Se formos observar no cerne da questão, como disse o Alexandre, nossas doenças físicas e também as mentais têm origem em nossos desequilíbrios. E nossos desequilíbrios ocorrem por escolhas infelizes e pelo estilo de vida que levamos. Então nós somos responsáveis por nossas doenças. Muitas vezes hoje desenvolvemos uma doença que não está relacionada ao nosso estilo de vida, mas que lá num passado remoto, uma viciação que desenvolvemos em outra encarnação veio a fazer surgir essa doença. Então, nesse caso específico de que a doença que estamos agora desenvolvendo não tem uma relação direta com o estilo de vida que nós temos nesta vida, com certeza o tem em outra. O campo propício para a enfermidade não foi gerado nessa existência, sim em outra. Mas como eu disse, até aqui o Alexandre não falou em vampirismo. Está falando da forma como que nós levamos as nossas existências, propiciando, criando condições para que o vampirismo se instale posteriormente. E isso se dá nas viciações das mais diversas ordens, do sexo, da alimentação, do excesso de trabalho, da falta de higiene, da maledicência, do orgulho, da vaidade, da intemperança, da raiva, da cólera, da competitividade, tudo isso que nós sabemos que está presente em nossa vida e que vai criar um campo fértil para o desenvolvimento do vampirismo em algum momento. Alguém poderia então perguntar, ora, mas Deus permite o vampirismo? Ou seja, Deus permite que um outro espírito se aproxime de nós e nesta relação promíscua utilize de nossas energias psíquicas em seu próprio benefício, prejudicando-nos a nós, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Deus permite isso? Deus permite isso? Sim, Deus permite isto por uma única razão. Porque apesar de ser bondoso, Ele também é justo. E fomos nós que procuramos esse estilo de vida, porque nós temos a oportunidade do livre-arbítrio de escolher o melhor caminho a tomarmos, mas nem sempre escolhemos o mais adequado, ou aquele que nos parece mais adequado. Muitas vezes escolhemos aquele que atende os nossos vícios e os nossos desequilíbrios. Para encerrar, eu gostaria de ler um trechinho que a Renata já leu para nós, mas que é muito interessante, que fecha a questão de como nós preparamos o nosso ambiente, a nossa casa mental para o vampirismo. Somos nós que preparamos o nosso ambiente mental para o vampirismo. Diz ele: desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra.
absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentam o campo emocional. Assim, então, o Alexandre nos prepara para que possamos entrar nas definições, na conceituação, no entendimento do que de fato vem a ser o vampirismo. Alertando-nos que esse proceder às emoções animalizadas, às sensações, aos prazeres materiais da vida, quando são dados muito mais valores a essas questões, nós preparamos o campo para esses processos de vampirismo. E muitos são os companheiros e companheiras que, quando desencarnam, estão efetivamente ligados a esses processos de animalização das emoções, dos sentimentos, aos prazeres, às questões voltadas exclusivamente para a satisfação do corpo. São eles que, do outro lado, quando percebem-se distantes desses prazeres, procuram ficar na própria terra para continuar desfrutando desses prazeres. Assim, o viciado em álcool, no outro mundo, procurará, quando desencarnar, aproximar-se daqueles viciados em álcool para continuar satisfazendo essas suas necessidades. Os viciados em drogas o farão da mesma forma. Os viciados em sexo o farão da mesma forma. Os viciados em alimentação o farão da mesma forma. Todo excesso trará prejuízos. E esse excesso será um campo fértil, preparará um campo fértil para um vampirismo futuro. Amigas e amigos, no próximo programa nós damos continuidade a essa interpretação desse capítulo 4, Vampirismo de Missionários da Luz, que tanto nos interessa, pois que tem ligação direta com muitas das enfermidades que possuímos. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!